Graça e paz, povo abençoado de Deus, feliz por mais uma vez estarmos aqui com cada um de vocês que nos assiste. Somos gratos a Deus pelo privilégio de estarmos vivos, adorando e glorificando o nome do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Você que está nos assistindo pelo YouTube, já vai compartilhando, enviando esse tempo de comunhão que nós vamos ter aqui para alguém, que tenho certeza que a palavra vai edificar a vida de muitos, como tem edificado a nossa vida, como tem fortalecido a nossa caminhada em Cristo. Amém, meus queridos? Quero apresentar a vocês, pastor Saul. Deus abençoe a sua vida. Obrigado pelo convite, pastor. Satisfação imensa ter o Senhor conosco, embora não nos conhecemos muito a profundo, mas hoje eu tenho certeza que vai ser um tempo de qualidade. Seja bem-vindo. Muito obrigado, querido. Pastor Fábio, eu me sinto honrado pelo seu convite. Quero também cumprimentar os telespectadores, né, que fazem parte, estão sempre juntos na programação. E me sinto realmente honrado, pastor Fábio. Que Deus abençoe seu trabalho. Eu creio que Deus tem um propósito nesta tarde, né, para quem está nos ouvindo. E eu sei que está dentro da providência de Deus esse nosso momento aqui. Deus é bom, Deus é Pai, Deus é fiel. Glória a Deus, maravilha de Deus. Pastorzão, vamos começar, vou tirando minhas curiosidades também. Como é que Cristo encontrou o Senhor? Como é que foi o comecinho da sua caminhada? Bem, eu, na realidade, sou filho de pastor, né? Eu nasci em lar cristão, meu pai era pastor da Assembleia de Deus. E aí, com todo aquele procedimento de consagração, a gente foi consagrado na igreja. E aí a gente teve aquele tempo de filho pródigo, né? Que a gente acaba caindo e desviando. E aprove Deus que mais ou menos uns 15 anos depois que eu desviei, que eu parei, né? Ele me resgata novamente. E aí nesse retorno eu começo a auxiliar o próprio papai, né, na igreja, só que daí numa outra denominação, na Igreja Batista Nacional. E aí nós começamos a nos fortalecer novamente para a obra. E com o tempo Deus foi nos capacitando, né? Aí nós fomos trabalhando, a história realmente ela é longa, né? Isso aqui em Farroupilha, pastor, ou em outra cidade? Eu nasci na cidade de Guarani das Missões, sou missioneiro. E papai, na época, ele estava pastoreando a cidade de São Nicolau, né, quando eu retorno. Mas quando eu caio, que eu paro, que eu dou aquela caminhada de filho pródigo, papai estava pastoreando na cidade de Caibaté, né? E aí, nesse meu retorno, eu retornei na cidade de Bento Gonçalves, né? Eu fui assediado, acompanhado por um pastor, e ele me fortaleceu, cuidou de mim, e eu vim para Farroupilha, né? Fiquei 6 meses em Farroupilha, isso mais ou menos há uns 29, 30 anos atrás. Ah, já faz tempo que está na cidade. Não, isso que eu retornei, né? Porque daí eu retorno para minha cidade, onde papai está pastoreando, que seria nesse tempo já na cidade de São Nicolau. Daí eu volto para lá e eu começo a entender que o ministério que Deus tinha atribuído e confiado para minha vida começou exatamente naquele momento. Porque eu chego lá, papai estava já há muito tempo na cidade trabalhando, a obra estava um pouco em declínio, né? Poucas pessoas. E eu senti que eu cheguei e minha chegada foi um alento para a igreja. Né? E aí, um fortalecimento a mais. Um fortalecimento a mais. E aí começou a acontecer, né, na igreja de papai, isso já na Igreja Batista Nacional, um mover de Deus, né? Atribuído à graça de Deus, claro que a honra e a glória é do Senhor, né? Mas ali eu entendi o ministério de Deus na minha vida, o ministério pastoral. E aí a partir de lá eu vim subindo, né? Tive um tempo em Santo Antônio das Missões, depois vim para São Luís Gonzaga, trabalhei um tempo em São Luís Gonzaga com a obra, e aí vim parar em Bento Gonçalves, novamente. E esse percurso tudo pela Batista? Tudo pela Batista daí.
tudo pela Batista. Em Bento Gonçalves, pastor João Batista, que é o nosso, a gente considera ele um apóstolo, mesmo que a gente não tenha esse segmento apostolado na nossa ordem, Sim. mas ele é um apóstolo pela excelência do trabalho e enfim, pelo que ele faz. Ele cuidou de mim, me fortaleceu no ministério, e aí eu comecei trabalhando com ele como evangelista e fui trabalhando depois como líder do louvor. E aí depois veio o pastorado, né, que foi quando ele me destacou para Farroupilha, já pelo pastor João, né, por Bento Gonçalves. Isso já há 20 anos atrás. Foi 20 anos que comanda a igreja aqui em Farroupilha. Isso, 20 anos atrás eu vim para Farroupilha. E como é que é, pastor? Aqui eu acho que o senhor é o primeiro que eu trago aqui que já nasceu em lar cristão. Eu acho que é o primeiro, se eu não me engano. Olha, se não for, é o segundo certo. Bem pouca gente, a maioria é tudo do mundo e tal, e o Senhor resgatando e tal. E como é que é, pastor, o peso de ser filho de pastor, de ter que andar nos caminhos? Como é que funciona até se encontrar em si com o seu ministério, a separação do ministério do seu pai e para a sua? Como é que foi quando caiu a ficha e sentiu, além da graça do Senhor, óbvio, mas como foi esse sentimento para diferenciar? Na realidade, pastor Fábio, quem nasce em lar cristão não é convertido. Isso. Pelo fato de ele estar ali, não é que ele seja convertido, né? Então, eu estive com o papai até os meus 10 anos de idade, 12 anos por ali, né? Convencido. Porque a forma que papai nos conduzia era uma forma religiosa. Não havia em mim, né, um amor pela obra, não havia em mim um desejo em fazer. Fazia tudo, tocava, eu cantava na igreja, e participava da ceia, tinha sido batizado, mas na realidade não tinha sido convertido, não me converti. Então, o fato de alguém ser da igreja, nascer num lar cristão, não quer dizer que ele seja convertido. Exato. E isso foi uma realidade que veio a testificar a minha demanda, a minha debanda, né? Seja, eu vazei nessa idade e acabei me perdendo, a ponto de ficar esse tempo de 10 a 15 anos perdido na drogadição, na bebida. Fazia muita música. Músico, a minha profissão era músico, né? Então eu tocava em bailes, fazia boates, fazia à noite, tocava direto. Mas chegou um momento assim que aí Deus começou a falar daí na real mesmo, né? Devido às circunstâncias, os fatos, as situações que a gente foi se deparando, eu passei a entender que realmente o caminho era o caminho que papai tinha me ensinado. Eu não tinha aprendido. Sim, mas ele tinha me ensinado, tinha mostrado, né? E aí as situações foram me levando, foi convergindo para que eu retornasse, né? Sim. E aí eu, graças a Deus, entendi a tempo. A forma que Deus me trouxe não foi nada bacana, né? Foi realmente naquele entendimento do filho pródigo, né? Sim. Me deparei comendo as alfarrobas dos porcos e fiquei totalmente perdido, sem, né? E graças a Deus eu compreendi, e quando eu retorno, papai me abraça então, né? Deus me abraça e me põe anel no dedo, sandálias nos pés, uma roupa nova, e aí a partir dali eu recomeço e o ministério desde aquele tempo ali não parou mais, né? Essa do filho pródigo, quem sabe é a principal mensagem, né? Para quem está afastado dos caminhos do Senhor e necessita retornar, e por alguns motivos ainda as pessoas sentem um pouco de receio, né, pastor? Em voltar para os braços do Pai, mas como o senhor bem citou, o Pai está sempre de braços abertos, esperando a volta dos seus filhos. Mas, pastor, nesse tempo, a situação do nosso mundo, as guerras, agora começou uma guerra lá entre a Palestina e Israel. O que o senhor tem sentido no Espírito sobre esse tempo? O que o senhor tem sentido nas Escrituras do Senhor sobre este tempo? Na realidade, pastor Fábio, a gente
a gente vem vivendo tempos proféticos, né? Sim. Eu, particularmente, tenho a minha interpretação dentro do quadro, e o que eu vejo, meu amado, é que as profecias estão se cumprindo, né? E a palavra fala sobre as dores de parto, que seria um sinalizador de que Jesus estaria voltando, e voltaria, né? Conforme as dores de parto forem aumentando, é o sinalizador de que Jesus voltaria, estaria para voltar. E a gente vê uma intensificação dos fatos, né? Das situações, guerras, como você falou. Há pouco tempo começou aquela guerra da Ucrânia, né? Também. E é algo terrível e está vindo ali. E agora começa Israel com a Palestina, Hamas lá, enfim. E tudo meio próximo. Isso que a gente, pouco tempo atrás, tínhamos saído de uma pandemia também, né? Onde levou milhares e milhares de pessoas. E agora a gente viveu quase em todo o planeta também toda essa questão das intempéries do tempo, né? A questão da natureza revoltada, parece algo sem precedente, né? Sim. Eu não, na realidade, com todo o tempo de vida que eu tenho, não tinha visto tantos sinais na natureza. Tudo isso, então, eu sinto, meu amado, que Jesus está voltando. Sim. Está às portas para voltar, né? Não é tempo mais de ficar na letargia, não é tempo mais de ficar na apostasia. A gente precisa levantar os nossos olhos porque a redenção está próxima. Sim. Né? Eu creio na volta de Jesus, numa iminência e não muito tempo. Eu creio que o nosso tempo está chegando realmente, né? O tempo da redenção, Sim. O tempo da igreja, né? O tempo da igreja ser triunfante, né? Sim. A palavra fala que a natureza, ela geme pela manifestação dos filhos da luz, Sim. dos filhos da graça, né? Que seria a igreja se manifestar com o reinado de Cristo, que a gente sabe que na escatologia tem o reinado de Cristo por 1000 anos, né, sobre a terra, com a igreja, onde nós seremos reis e sacerdotes junto, né? E a natureza sabe disso. Então ela clama, ela tem anseio. Então todo esse movimento realmente é para que a gente se desperte, né? Sim. A volta realmente está. E uma palavra, pastor, para essas pessoas que ainda estão dispersas no meio cristão. Depois a gente vai falar um pouquinho para as pessoas que ainda não se converteram. Uhum. Mas eu queria que o senhor deixasse uma palavrinha para essas pessoas que ainda estão assim como o senhor estava, dentro da igreja, mas não tinha encontrado Cristo verdadeiramente. Uhum. O senhor tem uma palavra para essas pessoas, uma palavra de esperança, que elas possam despertar nesse tempo? Na realidade, o que a gente compreende, pastor Fábio, que o Espírito Santo, ele trabalha de contínuo. Sim. Né? O Espírito Santo é aquele que faz a obra, e eu creio que ele está sutilmente trabalhando de uma forma ou de outra. Por exemplo, esse nosso momento aqui é providencial. Se tem alguém nos ouvindo, nos vendo nesse momento, o recado de Deus está sendo dado, né? Em que realmente a trombeta pode tocar daqui a pouco, e por uma questão de letargia, sincretismo, por relativizar diante da questão sistemática, achar que está tudo normal, que é assim mesmo, a pessoa pode realmente ser pega de surpresa. Então, o recado é realmente ouça o Espírito Santo. Deus está falando através dos movimentos da natureza, Deus está falando através das guerras, a trombeta está sendo tocada, pastor, para despertar os eleitos, né? Para chamar os predestinados, os escolhidos, mas toda a responsabilidade, por exemplo, de quem recusa e não aceita, será atribuído ao indivíduo mesmo, né? Por consequência de não se entregar. Sim. Então, a oportunidade é dada, né? A predestinação, ela é revelada na cruz, e por conta disso, se a pessoa compreender, ouvir o chamado, entender,
ela vai vir. Sim. Eu creio, pastor, que nesse tempo é um tempo que as igrejas vão se encher, porque o Espírito Santo está falando de uma forma mais acentuada, usando a própria natureza, usando os fatos, né? O que a gente está assistindo. E quem realmente tem o selo da promessa, que recebeu o selo da promessa e que por uma ocasião ou outra, como eu, se afastou, eu creio que eles serão despertados. Sim. Né? Então, se hoje Deus está falando ao coração de alguém que está com a gente aqui, né? Ou com o seu coração que está comigo aqui, nos vendo, querido, entenda, Deus está chamando você. Volte-se para Deus e procure uma igreja mais próxima da Bíblia, não próximo da tua casa. Porque hoje a gente tem um problema, né, pastor Fábio? Existem muitas igrejas que elas estão próximas da casa da gente, mas longe da Bíblia. Esse é um problema sério nesse tempo. Então a gente precisa observar, pesquisar, estudar e conhecer a liderança, conhecer a igreja, conhecer a linha de ensinamento para ver se realmente ela está próxima da Bíblia, porque realmente senão o cara perde o tempo, né? Isso, eu falo bastante isso lá na comunidade, incentivando as pessoas a lerem mais a Bíblia. Né? As pessoas parecem que tem tempo para tudo, menos para ler as Escrituras. Lamentável. Porque a Bíblia diz, né, nos últimos dias até os meus escolhidos seriam enganados. Então, para não ser enganado, porque aquela pessoa que está te ensinando, ela também não está livre de se perder lá na frente. E se ela se perder, e aí você vai se perder junto? Não tem como, né? Por isso que nos últimos dias, quando a coisa estreitar, a igreja, templo, 4 paredes, vai ser fechada. Vai ser fechada. Como em muitos países já estão fechados. E como é que essas pessoas estão fazendo? Como é que elas estão seguindo em Cristo? Através da palavra. Através da palavra. Se começar, eu creio que esse ano ainda não, mas eu creio, sabe, pastor, que a igreja brasileira vai começar a passar por uma espécie de perseguição. E um exemplo, se hoje fechasse os templos, quantos sobrariam firmados em Cristo? Quantos sobrariam firmados na palavra? Será que eles iam ter a força de buscar o Senhor sem estar num templo reunido com seus irmãos? Então eu creio que esse tempo precioso é que a igreja tem que despertar em unidade. E o que o senhor acha dessa palavra, pastor? Unidade. Encontra-se unidade no meio cristão hoje? A unidade, a gente tem uma alegoria que a gente poderia usar, pastor. A unidade a gente pode comparar a uma caixa de batatas. Tá? Aquela caixa de batata, elas estão todas próximas, né? É bacana, elas estão juntas. Mas o que realmente faz a diferença é a comunhão. Sim. Porque aí é a batata desmanchada no purê. Sim. Ela fica consolidada. Nada separa, né? Então nós vivemos um tempo que a união, lamentavelmente, não é o princípio. O princípio é a comunhão. Sim. Né? Estar ali ligados, consolidados. O meu filho sempre usa uma metáfora e ele fala sobre o comprometido e o envolvido. Sim. Né? O comprometido, ele realmente faz parte da massa. Né? É como você pegar uma mortadela, digamos, né? Usando essa e ver ali tudo aquilo misturado juntos. Eles estão comprometidos, né? E o envolvido não, o envolvido por exemplo, o porco, ele dá as suas vísceras para que seja cheio com a carne ali para fazer a linguiça, não é verdade? Sim. Então ele está simplesmente envolvido, ele não está comprometido. Então existe uma diferença e o importante é a gente estar realmente comprometido, né? Comprometido com Deus, comprometido com os irmãos, comprometido com a obra. Eu creio que o Evangelho se resume exatamente nesta palavra, comprometimento. Sim. Né? Nada de envolvimento. Se envolver, simplesmente vai lá... superficial. É muito superficial.
né? E o comprometido não, o comprometido dá a vida. Isso. Ele dá a vida, pastor, ele chora, ele vai, ele se envolve, ele não tem nada nesta vida por precioso. Uau. Né? Ele faz para agradar a Deus, ele se entrega para Deus. Realmente é o que faz a diferença, é esse, né, comprometimento. Né? Na própria unidade, né, pastor? Na própria Pessoas unidade. mais comprometidas em fortalecer a unidade. Fortalecer a unidade. É se deixar misturar, né? Isso. É estar ali realmente bem misturado ali, que é o que realmente faz a diferença. E o senhor falando no purê de batata e o Espírito trouxe que no purê de batata não se identifica mais. Não se identifica mais. Ninguém é maior, não tem uma batata maior. Não. Ali no purê de batata tu não sabe quem era a batata maior, quem era a batata menor. É bem exato, interessante. bem, Eu creio que o reino de Deus, ficou perfeita a colocação. O reino de Deus é isso, né? A unidade é isso. Né? Quando ninguém mais se diferencia, todos unidos em um só propósito, que é glorificar o nome do Senhor e manifestar o reino do Senhor. É verdade, mano. Mas o senhor, um pouquinho mais de escatologia, o senhor crê que a igreja passa pela tribulação? Ou eu sei que existe bastante, né, diversidades, claro, no entendimento. E eu sou pré, né? Eu creio, pastor, que olhando literalmente, usando uma alegoria de um casamento onde o noivo tem a sua amada e a situação está cercando a ponto de risco de vida para sua noiva. Sim. Olhando alegoricamente, esse noivo não vai deixar com que a noiva passe todos os perigos de ser espancada, né? Enfim, sofrer ali situações. Olhando alegoricamente nesse sentido, eu não creio que Jesus deixará a sua noiva para ser judiada, né, e espancada e maltratada pelo anticristo, que a gente sabe que ele virá, ele será manifesto para reinar, né, por 7 anos, que a escatologia nos afirma, e a igreja vai ficar aqui nas mãos de um sujeito desse. Eu não creio que Deus, ou que Jesus, né, deixaria a igreja passar por esta situação. Sim. Né? Então eu creio que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Antes da tribulação. Eu penso que nós vamos passar. Eu trouxe aqui outro dia um pastor Wesley, lá de Caxias, e eu acreditava dessa forma também, no pré e tal, que nós não passaríamos, mas depois conversei um monte com ele e tal, e estou tendencioso mais para o pós. Eu creio que a igreja vai sim passar por algum tipo de dificuldade e tal, mas enfim, como nós sabemos, né? Até eu disse para ele no dia que ele estava falando para mim sobre o pós e pré e tal, eu disse, meu querido, ambas as partes têm argumentos. Se nós começar a dialogar aqui, nós vamos ter que ficar o ano inteiro dialogando. É que nem falar sobre Calvino e os arminianos. Né? Exatamente. Vai ficar e muitas vezes não vai edificar a pessoa que está se chegando na igreja, está chegando a Cristo. E é para essas pessoas, pastor, que eu quero que o senhor direcione as últimas palavras. Já estamos aí com o nosso tempo se esgotando. Não sei se o senhor vai levar uma mensagem ao coração delas, mas é para essas pessoas que ainda não conheceram, que não tiveram o privilégio de conhecer a Cristo. O que o senhor diria para essas pessoas hoje, com o tempo que nós estamos vivendo, com a situação que o mundo está passando, para essas pessoas que estão longe de Cristo, que ainda não conheceram a Jesus? Qual é o conselho que o senhor daria? A gente vive num tempo, queridos, que lamentavelmente, por consequência do cabeça de raça, Adão, ter pecado, nós todos fomos condicionados ao pecado. Nós estávamos, né, condicionados ao pecado. Por conta dessa condenação é que a graça se manifestou. A graça é Jesus Cristo. Então, nós temos o exemplo do povo judeu, dos irmãos judeus, que eles, no querigma, eles não entenderam que a graça estava sendo revelada, ou tinha sido revelada em Cristo já. Todo o sacrifício do templo indicava que em Cristo a graça se manifestaria salvadora e libertadora.
eles não entenderam isso. E, portanto, se mantiveram endurecidos e vivem levados pelos seus próprios entendimentos. Então, eles tinham que ir fazendo alguma coisa em relação à lei, que era o que eles tinham de primazia, e eles achavam que aquilo realmente era o que os conduziria à salvação, eles se equivocaram. Então, a graça se manifestou em Cristo Jesus. Quando Elias é questionado lá na caverna, ele diz, falando para o anjo, todos os teus profetas foram mortos, e quem restou sumiu, só eu aqui na caverna. Aí o anjo fala para ele o seguinte, não, estás enganado, porque eu reservei 7.000 homens que não se dobraram. Há um remanescente. Então havia um remanescente na antiga aliança que foram preservados e guardados por Deus, tanto que quando a graça se manifesta em Cristo Jesus, eles aceitam, eles entregam o coração. Então a graça, ela se manifesta salvadora para você, para mim, para nós, para todo aquele que crer. Então nós conquistamos o livramento dos nossos pecados aceitando a Cristo como Senhor e Salvador. É importante que você entenda que ser bonzinho, fazer alguma coisa, a salvação não é por mérito. Uau. A salvação, ela é exatamente manifesta pela graça. E a fé é algo interessante que é um dom de Deus. Deus, através do Evangelho, você ouvindo a palavra, você é movido em fé. A quê? A entregar o seu coração para Cristo, aceitar a Cristo, e pela graça agora você é redimido desse pecado que Adão nos condicionou. Fora isso, nós estamos condenados, nós estávamos condenados. Então, quando a graça se revela salvadora e nós cremos nela, nós passamos a ter realmente a libertação, a salvação e alcançamos a misericórdia de Deus. Então, meu recado para você, meu querido, a graça foi revelada a você, algo que os irmãos da antiga aliança esperavam vir, mas não creram quando ela chegou. Agora ela está diante de nós, está diante de você, basta você olhar para a cruz, aceitar Jesus, entregar o coração para Jesus, dizer eu aceito Ele como meu Senhor e Salvador, que agora o Senhor te alcança exatamente com a remissão dos seus pecados e você estará salvo. Então é importante, meu irmão, entender realmente que Jesus nesse tempo é a graça salvadora. Não rejeite a oportunidade que está sendo dada a você nesse tempo, né, que a graça se manifestou. Então nós estamos vivendo a graça que já veio, quando que na antiga aliança eles esperavam a graça que viria. E ela se manifestou e nós, os gentios, você tem a oportunidade de dizer sim, eu aceito, eu quero e eu me entrego, tá bom? Então entregue seu coração, né? Faça um propósito com Deus, aceite Ele como Senhor e Salvador, que as demais coisas virão no pacote. Graças né? a Deus. Deus é bom. Então fica aí o recado para você, meu querido, né? E Deus abençoe. Deus abençoe. Graças a Deus. Maravilha, pastor. É exatamente sobre isso, né? Sobre essa graça maravilhosa que está acessível para todos. Para todos, para todos. Você quer orar para essas pessoas? Que eu tenho certeza que a tua mensagem, a mensagem de Cristo, impactou o coração. Vamos orar sim. Vamos orar. Importante que você que está com a gente agora, meu irmão, ore comigo, dizendo, Senhor Jesus, eu aceito a graça que foi rejeitada pelo povo judeu, por não compreenderem que toda a lei, tudo que foi falado na antiga aliança, indicava para a graça que se manifestaria. Eu agora entendo, papai, que a graça se manifestou através de Jesus Cristo. Pai, eu aceito esta graça, eu aceito Jesus como Senhor e meu Salvador. Eu entrego a minha vida, eu confesso os meus pecados, eu creio que realmente o Senhor, com grande amor, o Senhor deu seu Filho para morrer por mim,
libertando-me dos pecados e me livrando de toda a condenação. Eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Se você orou assim, meu querido, eu creio que o teu nome, neste momento, está escrito no livro da vida. Creia na bênção do Senhor estabelecida e liberada sobre a sua vida, sobre a sua casa, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus seja louvado. Graças a Deus. Obrigado, meu querido. Pastorzão, eu que agradeço. Eu agradeço, Deus abençoe amado. sua Muito vida, obrigado. entendimento, sua família, que o Senhor venha cumprir as promessas que já estão determinadas sobre a sua casa, no nome de Jesus. Amém? Igualmente, pastor. Amém, meus queridos. Prazer, uma honra ter vocês conosco até agora. Como eu disse, compartilha, envia para alguém, que tenho certeza que essa mensagem vai edificar a vida das pessoas. Até o próximo programa, que o Eterno te guie, te guarde, te abençoe e a luz dele resplandeça sobre a tua face. Shalom.